Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos passar a pregação da Palavra de Deus nessa manhã. Nós vamos continuar o estudo que nós estamos tendo dos 5 pontos do calvinismo. Essa manhã nós estudamos aqui os 5 solas e hoje nós estamos já nos 5 pontos do calvinismo, na expiação limitada. Vamos orar novamente, pedir para que o Senhor possa nos ajudar essa manhã a entender um ponto tão crucial, tão importante e tão controverso daquilo que nós cremos. Senhor nosso Deus, obrigado ao Pai por mais esse dia, obrigado por estarmos reunidos aqui. Eu peço ao Pai que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê entendimento, ó Pai, para que possamos ser transformados pela Tua Palavra e não simplesmente ficarmos baseados em raciocínios, mas sim que o Senhor demonstre aquilo que o Senhor deseja através da pregação da Tua Palavra. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, antes de começar o estudo dessa manhã, eu pedi para o Will trazer esses livros, né? Ele trouxe alguns livros. Esse é um dos livros que eu recomendo a leitura do John Piper sobre os 5 pontos do calvinismo. Por quê? O Will não está ficando rico com isso, ninguém aqui está ganhando dinheiro com isso, tá bom? Mas esses livros nos ajudam a compreender algumas das questões mais difíceis a serem compreendidas dentro da fé reformada. Esse livro do John Piper, ele é um resumo, ou ele é um estudo mais simples, de uma leitura bem fácil de ser feita. E eu recomendo que os irmãos, que quiserem, podem, depois do culto, procurar o Will. Ele tem ali uma mesinha com alguns livros. Bom? Então nós vamos estudar a expiação limitada. O versículo que eu gostaria de iniciar nessa manhã é o versículo de João, capítulo 10, versículo 14. Está sem pilha. Talvez a gente pegou o controle diferente. Então, os irmãos quiserem abrir em João, capítulo 10, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: eu sou o bom pastor. Mais para frente, ainda nesse versículo, ele diz: eu lhe dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é um versículo muito importante para o estudo que nós vamos fazer essa manhã. As ovelhas negras. Quem são as ovelhas negras? Toda família tem uma ovelha negra, né? Essas ovelhas negras, elas são aquelas que todos sabem que elas são ovelhas, que elas fazem parte de um rebanho, mas que destoam de todo o resto. São completamente diferentes. Alguns sugerem que essas ovelhas negras das nossas famílias, na verdade, foram os bebês trocados nos hospitais, né? Ou então o correio entregou na porta da sua casa aquela ovelha negra por algum engano. Mas na realidade não é essa. O pastor Rick Phillips, ele usa essa ilustração quando ele trata desse tema que nós vamos abordar essa manhã, de um dos 5 pontos do calvinismo, que é a chamada expiação limitada. Por quê? Quando nós falamos sobre calvinismo, ou quando nós falamos sobre, mais especificamente ainda, expiação limitada, o que vem à nossa mente é o quê? Em primeiro lugar, eu creio que muita gente já pensa assim: heresia. Levanta uma bandeirinha vermelha, né? Heresia. Alguns outros pensam que o que nós pensamos é João Calvino. E ainda mais, né? Tem gente que imagina nós, aqui reunidos, como se tivéssemos um altar a João Calvino e todos adorando a ele e coisas desse tipo. Eu queria dizer que, se você pensa dessa maneira, você está errado. Nós não adoramos a João Calvino. Como nós vimos nas últimas semanas, nós vamos retomar aqui, o calvinismo não tem absolutamente nada a ver com nenhuma dessas ideias. Pelo contrário, como nós vimos os 5 pontos do calvinismo, eles não surgiram de João Calvino. Como nós vimos na semana passada e na semana retrasada, os 5 pontos do calvinismo foram resultado daquilo que nós chamamos do Sínodo de Dort. Esse Sínodo de Dort aconteceu quando Jacobus Arminius, que já havia falecido,
tinha os seus seguidores, chamados, das pessoas que faziam um grupo chamado de remonstrantes. Quando eles começaram a surgir com algumas ideias que começaram a fomentar dentro da igreja, naquela época, ideias que iam contrário à palavra de Deus em alguns aspectos, mas em particular a soberania de Deus. Então foi convocado o que nós chamamos de Sínodo de Dort. Esse sínodo, na verdade, é uma assembleia. Essa assembleia ela se reuniu por cerca de 100 vezes no período de 2 anos. E os estudiosos, os pastores, os teólogos se reuniam para discutir as ideias que os seguidores de Armínio estavam trazendo para a igreja naquela época. O que aconteceu então foi que depois desses encontros, dessas assembleias do sínodo, eles chegaram a uma conclusão e tentaram resumir de uma forma bem fácil, para que todos pudessem compreender a fé que ia diretamente contra o posicionamento daqueles que eram conhecidos como arminianos, ou que são conhecidos hoje como os arminianos. Esse resumo é chamado de cânones, os cânones da fé protestante, ou os cânones da fé reformada, desculpa, que são, na verdade, declarações finais dadas pelo sínodo, que, na verdade, são o resumo que nós temos hoje em dia com os 5 pontos do calvinismo. Então, se nós formos resumir esses cânones ou essas ideias, você poderia resumi-las da seguinte forma: de um lado nós temos a depravação total do homem, que combateu justamente a ideia dos seguidores de Armínio, que defendia a vontade livre do homem. Nós temos então a eleição incondicional, ou seja, não há absolutamente nada em nós que faça com que nós mereçamos a salvação. Em contrário, ou indo contra a eleição condicional, em que Deus condiciona a salvação do homem a qualquer que seja essa coisa. Então nós temos o ponto número 3, que nós vamos ver essa manhã, que é a expiação limitada, que vai diretamente contra a expiação universal. É o que nós vamos explicar essa manhã. A graça irresistível, que de uma forma resumida seria: nós não conseguimos resistir ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz essa obra de transformação nas nossas vidas. E os seguidores de Armínio defendiam que a graça é sim resistível. E por fim, a perseverança dos santos, ou seja, nós, uma vez salvos, não perdemos a salvação. E o que o raciocínio arminiano diz, seguindo todos esses 4 pontos anteriores, é que no final das contas, se você seguir todos esses 4 pontos, sim, a salvação é condicional. Você pode perder essa salvação. Então, o meu objetivo nessa manhã é de esclarecer o significado desse terceiro ponto, da expiação limitada. É também de explicar quais são as consequências e demonstrar que o que a Bíblia diz sobre esse ponto. Quais são as possíveis contradições que nós encontramos na Bíblia e demonstrar quais são as implicações práticas de uma doutrina tão preciosa como essa nas nossas vidas. Já digo aqui que nós veremos vários versículos, mas que também eu não vou cobrir todos os versículos, porque nós precisaremos ficar aqui alguns dias para cobrir todos os versículos que abordam esse tema. Bom, o ponto principal que nós precisamos, do qual nós precisamos partir, ele trata justamente sobre o que é a expiação limitada. Então, o que é a expiação limitada? Como eu mencionei, é o terceiro ponto do calvinismo, e ele também é o mais odiado ponto do calvinismo. Eu creio que todos aqueles que são cristãos, aqueles que já fazem parte de alguma congregação, já ouviram falar sobre essa discussão de calvinismo, arminianismo ou qualquer outra coisa. E geralmente, as pessoas que não se dizem calvinistas, elas se dizem calvinistas de 4 pontos. Tá? Por quê? Elas entendem a lógica por detrás do calvinismo, mas de uma maneira surpreendente, elas não conseguem compreender
esse terceiro ponto. E por isso elas não conseguem absorver completamente as ideias do calvinismo e falam, olha, esse terceiro ponto não tem como. Eu creio até isso, mas nesse terceiro ponto não dá. Então qual que é o significado dessa doutrina? De uma forma bem simples, a expiação limitada significa ter Cristo morrido ou Cristo expiado de forma substitutiva ou pago o preço pelo pecado. Pelo pecado de quem? Daqueles que seriam salvos. Ou seja, Cristo morrendo no lugar daqueles que seriam de fato salvos. Em outras palavras, Jesus morre na cruz não pelos pecados dos homens, mas pelos pecados somente dos que serão salvos. Eu colocando de uma forma mais simples ainda, Cristo não morreu por todos, Cristo morreu pelos eleitos. E se você não saiu daqui, nesse momento, isso já é um bom sinal, tá bom? Então, aguenta aí comigo, que é justamente isso que nós vamos abordar essa manhã. Como nós vimos, a palavra tulipe, ou tulipa em português, ela é a palavra utilizada para formar um acróstico que compreende esses 5 pontos do calvinismo, onde o T representa a total depravação, ou a depravação total, o U representa, em inglês, unconditional election, que em português seria a eleição incondicional, e assim por diante. E como eu fiz há 2 semanas atrás, com esse primeiro ponto da total depravação, eu preciso fazer novamente agora com esse terceiro ponto da expiação limitada. O que eu fiz? Eu substituí as palavras. Eu quebrei então aquele acróstico. O tulipe não existe mais para a gente. Porque a impressão que nós tínhamos com a tulipe, muitas vezes, é uma impressão errada. Por quê? Total depravação não significa que o homem, em todos os momentos, faz absolutamente tudo de ruim. Ou seja, homens que são pecadores não necessariamente estão pecando em todos os momentos da sua vida. Mas significa que esses homens que são totalmente depravados, como a tulipa diz, são homens que tiveram todas as áreas da sua vida influenciadas e manchadas pelo pecado. Então a expiação limitada, da mesma forma, ela pode ser convertida em redenção definitiva. Redenção definitiva, que seria então 2 palavras mais fáceis de nós compreendermos. Então, o que significa então a redenção definitiva? Isso diz respeito à obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Redenção significa resgate, significa livramento. E definitiva ou limitada, como nós vemos na tulipa, diz respeito ao objeto dessa redenção. Ela não se limita simplesmente à obra de Cristo, mas sim ao objeto dessa redenção, não a sua qualidade de redenção. Ou seja, nós queremos dizer aqui, quando nós falamos sobre essa redenção definitiva, é que Cristo livrou, Cristo redimiu todos aqueles por quem Ele se propôs a morrer na cruz do Calvário. E que todos aqueles por quem Ele se propôs morrer serão de fato salvos. Não há como uma pessoa por quem Cristo morreu não ser salva. Isso nos leva então a algumas perguntas. E uma delas muito importante para a compreensão do que é o Evangelho. Qual é o propósito da vinda de Cristo? Talvez você já parou, já pensou, já refletiu sobre essa ideia. Se alguém lhe perguntasse isso hoje, o que você geralmente responderia? Se alguém chegar para você e falar assim, qual o propósito de Cristo ter vindo aqui para a Terra? Qual o propósito de Deus ter se feito carne e habitado entre nós? Eu creio que a maioria de nós daria a mesma resposta, mesmo que no fundo a resposta tivesse um significado completamente diferente. Por quê? Quando alguém nos pergunta isso, geralmente nós dizemos assim, Cristo veio para salvar pecadores. Essa é a resposta que nós normalmente ouvimos. Até daqueles cristãos mais fracos, até daqueles cristãos novos convertidos.
dos cristãos que não entendem absolutamente nada da Bíblia, que nunca leram a Bíblia. Ele vai falar o quê? Cristo veio para salvar os pecadores. Cristo é o Salvador. Eles já ouviram isso. Você tem no Rio de Janeiro o Cristo Redentor. E aí começa a ligar, Redentor, ele redime. Ou seja, ele salva. Cristo veio salvar. Mas a questão é que quando nós nos aprofundamos nessas perguntas, ou nessa pergunta em específico, nós ouvimos as respostas que nos levam ao mesmo erro que os seguidores de Armínio tinham. A resposta que eles dão é normalmente a seguinte: Cristo veio para salvar pecadores. Mas o que eles querem dizer é o seguinte: na realidade, Cristo veio para tornar pecadores salváveis. Olha a diferença que essa declaração faz. Eles creem que Cristo veio salvar, mas na realidade eles estão afirmando o seguinte: Cristo veio tornar pecadores em pessoas salváveis. Ou seja, há a possibilidade dessa pessoa ser salva ou não. E aí que se encontra um dos maiores problemas que nós encontramos com esse posicionamento. Essa tensão, então, que há entre essas duas correntes de pensamento, do calvinismo, do arminianismo, do semi-pelagianismo e qualquer outra, do amiraldismo, que nós chamamos também, que seriam pessoas que creem nos 4 pontos, mas não creem na expiação limitada, ela nos leva a dúvidas e brigas que duram já muitos e muitos anos. Agora, essas brigas devem ser encerradas não por argumentos melhores de pessoas, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? E ela encerra essa discussão. Por isso que nós temos que constatar aquilo que Paulo diz, aquilo que Pedro diz, aquilo que João diz, aquilo que o próprio Senhor Jesus diz. E nós vamos fazer isso olhando em algumas passagens. A primeira delas é 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 17. E lá diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Isso é Paulo dizendo: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha agora no versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. O que essa palavra diz? Que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? O uso do infinitivo. Para salvar. Essa palavrinha para salvar aqui tem uma importância gigantesca. Ela nos demonstra a razão pela qual algo aconteceu. Cristo veio com um propósito para salvar os pecadores, dos quais Paulo se identifica aqui como sendo o principal. Olha ainda, no versículo 16 ele continua: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa paciência ou longanimidade, e servisse eu de modelo a quem? Aos descrentes? Ele fala que ele serviria de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Cristo veio para salvar, ele salvou a Paulo, e Paulo serviria de exemplo para aquelas pessoas que também seriam salvas. Ou seja, já dá para entender por aqui que aquela ideia de universalismo, ou seja, de que todas as pessoas um dia serão salvas, é falsa. Que essa ideia não condiz com a palavra de Deus. O propósito definitivo de Cristo em sua morte e na sua ressurreição não é então apenas de fazer homens ou tornar homens salváveis. O propósito definitivo de Cristo é de vir e salvar definitivamente. Cristo salva.
E Paulo deveria então servir de exemplo àqueles que iriam crer, e o número desses que iriam crer é um número então limitado, não é também universal. Lá no livro de João nós encontramos uma outra passagem que comprova isso. Lá em João capítulo 10, dos versículos 14 até o versículo 17, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Então o tipo de relacionamento que Jesus está dizendo aqui não é um relacionamento superficial. Dá para entender que é um relacionamento profundo. Ele conhece o Pai e o Pai lhe conhece. E ele diz que conhece as suas ovelhas da mesma forma que ele se relaciona com o Pai. E ele diz assim: e dou a minha vida pelos bodes. Parece piada, né? Mas não é. Ele diz que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Isso é importante, irmãos. Por quê? Não é simplesmente uma figura de linguagem, não é simplesmente um trocadilho que João faz, um uso de uma imagem para que nós tenhamos consciência de que a ovelha é um animal simples e que ele está sendo entregue por simples. Não, nada disso. Existe uma linguagem bíblica que difere as ovelhas dos bodes. Ele diz que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele diz ainda no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Note que Jesus, ele dá a sua vida pelas ovelhas, e as suas ovelhas o seguem. O que é interessante é que ele não dá a sua vida por todas as ovelhas, ou por ovelhas e bodes, e que as ovelhas o seguem assim como os bodes. O bode pode até começar, né? Mas ele para. Não, as ovelhas seguem a Cristo. Ainda em João, agora no capítulo 6, João diz o seguinte, 6, 32 a 40. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo. Ou seja, isso daqui é muito importante. Verdadeiramente vos digo isso. Prestem atenção, o que Jesus está dizendo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. As pessoas começam a ver, olha, ele falou ao mundo. Então ao mundo quer dizer a todo mundo. Não, continua lendo, e aí nós vamos ver se é realmente isso. Versículo 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Até aí tudo bem. A gente não está vendo nenhuma contradição. Até porque ele diz que todos que vêm a ele, eles vão se fartar desse pão, vão beber e não terão sede e nem fome. Não tem problema nenhum. Nós cremos nisso. Agora, veja que até aqui todos nós concordamos. Arminianos e calvinistas. Semipelagianos também. Essa é a mensagem de João 3,16. Que todo aquele que crê será salvo. Mas presta atenção agora a partir do versículo 36. Ele diz assim: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem virá a Cristo? Todo aquele que o Pai dá a Cristo irá a Ele. Nós acabamos de ler aqui que todo aquele que vai a Cristo, ele vai se saciar, porque Ele é o pão, ele não vai ter mais sede. E aí nós vemos agora ele dizendo assim: mas nem todos virão. Quem virá é aquele que o Pai me der. Ele diz ainda no versículo 38, no versículo 37 ainda: de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade
daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? Que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, fica bem claro aqui que todo aquele que crer no nome do Senhor Jesus, de fato, será salvo. Ponto. Mas quem crerá no nome do Senhor Jesus Cristo? Aqueles que forem enviados pelo Pai. Ponto. Há contradição nisso? Não. É difícil de nós entendermos? Em alguns pontos eu diria que sim, porque a nossa mente nos leva a pensar que há então um certo tipo de injustiça da parte de Deus em realizar isso. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Mais uma vez aqui, nós vemos que o número que virá a Jesus é um número limitado, pelo simples fato de que, se isso não fosse verdade, João não deveria dizer o seguinte: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Ele simplesmente diria: todos virão ao Pai, ou Cristo salvará todos. Então você vê que o universalismo, mais uma vez, não funciona. O mais interessante aqui é que João, ele não para nos versículos 40. Esse é um capítulo bem grande. Ele acrescenta mais alguns detalhes desses ensinos nesse capítulo 6. Olha no versículo 60. Ele diz assim: muitos dos seus discípulos, ou seja, as pessoas que concordavam, as pessoas que estavam seguindo a Jesus, as pessoas que estavam ouvindo, concordando com aquilo que Jesus estava ensinando. Ele diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Irmãos, se você foi como eu, que ouviu essa mensagem a primeira vez, o que aconteceu com você? Ficou dormindo? Não, conseguiu dormir. Ficou acordado por algumas noites, só pensando: como assim? Esse discurso é muito duro. Olha, quer dizer que não é todo mundo que pode vir ao Pai? Aparentemente qualquer um pode buscar. Mas ele diz aqui que não. Esse discurso é duro. Fala: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Versículo 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é quem dá vida. O Espírito é quem vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Procedem do Pai. Contudo, há descrentes entre vós. Ele fala então já em relação àquele número de apóstolos, né? E um deles ali o trairia. Ele fala: contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito. Ele repete então novamente aquilo que é um dos discursos mais duros que Jesus já havia dado. Ele diz assim: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então nós vemos aqui que isso que Jesus está apresentando é uma limitação. Não é concedido a todos, mas o Pai concede. E ainda no versículo 66, ele acrescenta: à vista disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Bateram palma, glorificaram a Deus, abandonaram. Muitos dos seus discípulos, ao ouvirem essa mensagem, que era uma mensagem dura, abandonaram a Jesus, deixaram de andar com ele. Você fala: mas isso daí está em João, está em Paulo e no Antigo Testamento. Tem algum indício disso? Porque parece que Gênesis, quando Deus faz uma nova criação ali, restitui, né, o mundo, ele quer dar uma chance ao homem. Será que é bem isso? Ou se nós não formos levados por pensamentos mais humanistas?
Vamos lá para Isaías, então. Livro de Isaías, no capítulo 53, que tem uma promessa sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Isaías 53, versículo 10, diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Irmãos, se você acha que expiação limitada é algo chocante, pensa no que esse versículo está dizendo. Agradou a Deus moer o seu filho. Não, Deus, Ele envia Cristo à terra, Ele se agrada no sofrimento do seu filho. Isso é sádico. Como pode um Deus fazer isso? Não, ele tinha um propósito. Olha só, ele fala: agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. No versículo 11 ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isso que Jesus fez não foi simplesmente morrer de uma maneira trágica para que Deus ficasse satisfeito vendo o seu filho sofrer. Mas aquilo que Jesus estava realizando era com um propósito que nós já mencionamos, de salvar. Então esse sofrimento que agradou ao Senhor, que Jesus estava passando, era um sofrimento que trazia o benefício para todos aqueles que seriam salvos. Agora presta atenção aqui no versículo 11, ele diz assim: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, fará o quê? Tornará pessoas justificáveis? Não, ele diz assim: justificará. Ou seja, essa pessoa vai ser declarada justa quando ela estiver perante Deus. Quem que será declarado justo? Todos? Não. Ele diz aqui: justificará a muitos. Porque as iniquidades de quem? Desses muitos, deles levará sobre si. Ou seja, Cristo vai morrer levando sobre si o pecado de quem? De todos? Não, mas de muitos. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Cristo foi crucificado ao lado de transgressores. Mas olha o final do versículo: contudo, levou sobre si o pecado de muitos. O que ele fez pelos transgressores? Ele intercedeu. Nós somos também transgressores, mas pela graça de Deus, nós podemos dizer que nós fomos salvos por Ele. Estávamos nos muitos também. Então nós vemos aqui que Jesus justificará muitos, porque as iniquidades deles Ele levará. Ou seja, não há a possibilidade de que a justificação de Cristo não tenha o resultado esperado. Cristo morreu na cruz para salvar, e salvar foi o que Ele fez. Há mais passagens? Sim. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos. A Bíblia não diz isso. Veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Uma substituição, uma troca. Esse resgate foi dado a muitos. O pastor puritano John Owen, que tem talvez o livro mais conhecido, se eu não me engano esse livro não tem em português. Tem ou não tem? Você sabe? Da morte de Cristo? Completo não. Não, só tem partes dele ainda. Talvez a Trinitas vai lançá-lo mais para frente. Mas esse livro não tem ainda em português. Mas o pastor John Owen, ele tem aquilo que é chamado do melhor tratado sobre a expiação limitada já escrito. Ele diz assim: ou Cristo morreu por todos os pecados,
de todos os homens, ou por todos os pecados de alguns homens, ou por alguns pecados de todos os homens. As três possibilidades, quando nós vamos tentar entender esses trechos, diz o seguinte: Cristo morreu pelo pecado de todos os homens, todos os pecados, todos os homens. Morreu por todos os pecados de alguns homens, ou morreu por alguns pecados de todos os homens. Então ele começa dizendo assim: no último caso, ou seja, no caso que ele fala alguns pecados de todos os homens, alguns homens teriam pecados para responder por eles, que Cristo não deveria ter pago. Então nós temos um problema. Por quê? Porque se Cristo não morreu por todos os pecados desses homens, então esses homens ainda estão condenados. Não há salvação para eles. Bom, no caso do meio, no segundo caso, Cristo morreu pelo pecado de alguns e todos esses serão salvos. Por quê? Porque o pecado de quem ele morreu, por quem ele morreu, foi coberto. Então essa pessoa não precisa pagar absolutamente nada. E no primeiro caso, se o primeiro caso é verdade, por que todos os homens não estão livres então da condenação do inferno, se Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens? Então a resposta que alguns dão a essa pergunta é: porque eles não creram. Irmãos, John Owen responde a essa indagação falando o seguinte: não crer não é pecado? Descrença não é pecado? A palavra de Deus diz que sim, porque ela manda nós crermos, e não crer é desobediência. Desobediência é pecado, ou seja, ele não crer é pecado. Então Cristo já morreu por esse pecado também. Logo, essa pessoa deveria ser salva. Não há solução. Não há solução. Essa pessoa, então, não deveria estar no inferno. Ou seja, se Cristo morreu por todos, incluindo aqueles que não creram, por que eles ainda vão para o inferno? Essa é uma pergunta muito importante. Porque, irmãos, nós não podemos simplesmente pensar que o sacrifício de Cristo veio para tornar pessoas salváveis e que isso solucionaria o problema que nós temos. Não, isso nos daria vários outros problemas. Por exemplo, as pessoas que precisam crer para serem salvas, mas não do mesmo modo que nós estamos falando, que foram salvas e eleitas por Deus, mas dependeria delas crerem, porque Deus já havia feito algo e elas deveriam fazer alguma coisa. Então essas pessoas estão agindo como o próprio Deus. Essas pessoas têm a salvação nas suas mãos. A salvação, então, como o livro de Jonas diz, não seria do Senhor completamente, mas também recairia nas mãos dos homens. Então você vê que há vários problemas. Mas, além de não deixar a gente dormir de noite, de fazer a nossa cabeça esquentar, de fazer alguns dormirem também, né, no domingo de manhã, como que essa doutrina afeta a minha vida de uma maneira prática? Porque, vamos parar para pensar, se você começar a falar sobre esses assuntos com pessoas que você conhece, seus amigos, e pessoas que pensam diferente de você, essas pessoas vão falar assim: tá bom, ganhou o argumento, mas para que isso serve? Qual que é a implicação disso na minha vida? Tem alguma coisa prática pela qual eu vou conseguir utilizar isso? O pastor Rick Phillips, pastor lá da Carolina do Sul, ele diz o seguinte, ele usa a seguinte ilustração: se nós pensarmos na redenção, o sacrifício que Cristo fez, como uma grande ponte, que ela se estende sobre um grande rio ou até mesmo o mar, os arminianos a enxergam como sendo infinitamente larga. Você pode imaginar então essa ponte bem grande, mas que no final não alcança o outro lado do rio. Por quê? Porque essa salvação que representaria a ponte cabe a você. Ou seja, é como se Deus tivesse construído essa ponte bem larga, que abrange todos os seres humanos, mas que no final, cabe a você decidir. Ou seja, é uma ponte
que não foi terminada. Já nós, calvinistas, enxergamos essa doutrina de uma outra maneira. Nós enxergamos essa doutrina como uma ponte bem estreita, mas estreita o suficiente para caber todos que foram eleitos, todos aqueles por quem Cristo morreu, e que de fato vai conduzir essas pessoas ao outro lado, vai levar essas pessoas à salvação. Ou seja, nós cremos que a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, ela foi suficiente para salvar todos aqueles que o Pai quer salvar. Ninguém que o Pai deseja salvar vai ficar para trás. E a pergunta que eu coloquei antes de colocar essa ilustração foi: mas quais são as implicações práticas disso? Bom, vamos lá. Tudo isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. Se nós não conseguimos compreender que isso é o Evangelho, então alguma coisa está errada. Porque se nós pensamos que a salvação depende de uma obra sua, então isso não é Evangelho. Não é algo mais que não foi merecido. Você merece algo, ou alguma coisa não está certa. Note comigo lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos nisso? Obviamente, é claro que sim. Quem que vai ter a vida eterna? Todos que crerem. Agora, quem são aqueles que vão crer? Aqueles que o Pai lhe deu. Como é que eu sei disso? Irmãos, vamos tentar encerrar essa discussão com um versículo. Sei que não dá, mas vamos tentar. Dá uma olhada comigo em Atos capítulo 13, versículo 48. Olha o que diz lá. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foram aqueles que foram salvos ao ouvir a pregação da palavra de Deus? Todos que haviam sido destinados para a salvação. Esse versículo é um versículo interessante. Eu lembro uma vez que estava ensinando o livro de Atos no seminário. Uma das pessoas responsáveis pelo seminário me perguntou se no livro de Atos tinha muito calvinismo. Eu falei, tirando Atos 13 e 48, acho que tem mais, assim, Atos 16, e aí fui citando algumas outras passagens. Mas, irmãos, essa passagem é bem clara. Todos aqueles que foram escolhidos, eleitos, por quem Cristo morreu, haviam sido destinados para a salvação, alcançarão a vida eterna. Ou como João diz, nós já lemos, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Isso implica, nós temos uma visão correta da obra de Cristo. Então a primeira implicação é o fato de que, quando nós compreendemos que de fato Cristo morreu por um número específico, e esse número específico será salvo, nós estamos compreendendo corretamente aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós estamos entendendo que o que Cristo realizou não foi simplesmente um sacrifício em que Ele desperdiçou nenhuma gota sequer do seu sangue com pessoas que não seriam salvas. Até porque isso é impossível. Porque quando Cristo derrama o seu sangue, ele se torna um substituto daquela pessoa. Então é uma compreensão correta da obra de Cristo. Em segundo lugar, essa doutrina implica em levarmos a correta pregação do Evangelho. E olha aí a palavrinha que nós sempre estamos lutando, né? A todos. A ideia que nós ouvimos por aí é de que nós, então, não vamos pregar o Evangelho. Por favor, encontra isso em algum lugar nas Escrituras, ou em algum lugar em que pessoas que têm o mesmo posicionamento que nós, veem essa declaração. Não lugar nenhum. Em todos os enterros que eu já participei, o que eu já vi,
nós ouvimos as pessoas falar o quê? Sobre as pessoas que faleceram. Nossa, essa pessoa era fantástica. Essa pessoa era maravilhosa. E certeza que ela está com Deus agora. É isso que a gente sempre ouve nos velórios, nos enterros. O universalismo, na verdade, ele não passa de uma crença de que no final das contas, todos nós estaremos com Deus no paraíso. Olha, eu imagino que se a mãe de Hitler estivesse viva quando Hitler faleceu, provavelmente ela falaria a mesma coisa. Olha, ele matou muita gente, mas Deus vai perdoá-lo. Ele está comigo no paraíso, ou com Deus no paraíso. Irmãos, nós pensamos dessa forma, porque nós não compreendemos exatamente a profundidade do sacrifício de Cristo. E ao tentar responder essa doutrina da expiação limitada, nós somos impreterivelmente deixados com uma única opção. Preste atenção nesse raciocínio. Se Cristo morreu na cruz para pagar a pena pelos pecados de todos, ninguém é mais culpado perante Deus. Logo, todos serão salvos. Mas se Cristo morreu para pagar a pena pelos pecados dos eleitos, nós temos qual certeza? Que aqueles que são eleitos serão salvos. Então, sem a expiação limitada, o que nos resta, de um modo ou de outro, é única e exclusivamente aquilo que nós chamamos de universalismo. E isso é heresia, não é erro, é heresia. Em outras palavras, as pessoas podem chegar a um erro e não compreenderem alguma doutrina, mas se elas aprofundarem o seu pensamento, vão chegar à conclusão de que todos serão salvos. E isso já não é mais erro, aí cabe como heresia. E se Cristo morreu para nos tornar salváveis, agora pensa comigo, Cristo morreu para nos tornar salváveis. E por algum motivo, alguém decidisse não escolher a Cristo. Mas não alguém, ninguém decidisse escolher a Cristo. E aí, Cristo morreria em vão? Resposta óbvia. Não há solução. O sacrifício de Cristo não foi em vão, porque ele tinha o número exato de pessoas por quem ele iria morrer. Veja, são muitas as implicações dessa declaração e dessa doutrina. Note que, se nós aceitarmos essa ideia de que nós escolhemos a Deus, nós estamos negando tanto a incapacidade nossa, quanto nós estamos negando o poder de Deus de nos salvar dos nossos pecados. Ou seja, nós estamos dizendo assim, no final das contas, eu não sou totalmente depravado. O meu pecado não atingiu todas as áreas da minha vida. O meu pecado não me impossibilitou de chegar a Deus. É isso que nós estamos dizendo. E se nós continuarmos nesse raciocínio, nós vamos estar dizendo assim, que quando Cristo nos salvou, é porque Ele olhou lá no futuro, viu alguma coisa, ou viu que eu aceitaria Ele no futuro, então Ele me salvou. Então essa salvação é o quê? Dependente de mim. E a pergunta que eu faço é, tudo bem, se isso aconteceu, quem que estipulou o futuro? Quem que determinou o futuro? Quem que estabeleceu o futuro para que tudo isso pudesse acontecer? O vácuo? Irmãos, é uma ideia irracional. Isso, pois, os defensores dessa doutrina pensam que Deus olha para o futuro para tomar uma decisão. Indagando um amigo meu um dia sobre essa questão, eu perguntei então para ele o seguinte: você está dizendo para mim então que o que Deus fez foi o seguinte: Deus olhou para o futuro, viu o que você faria, então Ele fez assim, eu, na minha soberania, vou deixar de ser soberano, vou deixar de ser Deus por um instante, a fim de que você possa me escolher. Infelizmente, esse meu amigo concordou. É isso. Aí, naquele dia eu falei assim, olha, a conversa acabou. Passou de erro, que estava no erro. Agora é heresia total. Deus deixando de ser Deus para você assumir o papel de Deus. Isso não dá. Uma terceira implicação
que nós temos seria a importância de fazermos missões. Então nós anunciamos o Evangelho a todos, mas olha de maneira mais específica. Ao contrário dos opositores do calvinismo, nós pregamos o Evangelho a todos. Por quê? Não, em primeiro lugar, porque Deus mandou. Isso já não é o suficiente? Se Deus mandou, já não é o suficiente para nós anunciarmos o Evangelho? Em segundo lugar, você sabe quem são os eleitos de Deus? Você tem alguma capacidade de definir e falar para mim assim, ah não, esse é eleito. Eu me lembro de uma situação em que eu dava aula no escritório, e no escritório ficava somente eu e a outra pessoa, o aluno. E esse aluno ele tinha algumas características bem interessantes. Ele era meio diferente, tinha algumas ideias meio loucas também. E ele é um cristão, mas ele tem muita confusão. E eu me lembro muito bem desse dia em que ele falou para mim que ele tinha a capacidade de enxergar se uma pessoa era cristã ou não. E eu, segurando o riso, né, falei, não, mas como é que você faz isso? Ele falou para mim assim que ele via uma luz na cabeça da pessoa. Aí eu falei para ele, na minha tem luz? Aí ele falou que tinha, ufa! Aí eu continuei a conversa, né? Tudo bem, então tá bom. Mas eu fico imaginando, nós não temos essa capacidade. Nós não temos como definir se esse irmão, aquele irmão, determinado irmão, aquela pessoa é um eleito de Deus. E cabe a nós cumprir aquilo que Deus nos ensinou. Por quê? Nós temos a certeza que os eleitos de Deus não fazem parte somente daqueles que fazem ou congregam na Igreja Batista Reformada de São Paulo, ou de São Bernardo do Campo, ou de Francisco Morato, mas que pessoas que são sim salvas, eleitas pelo nosso Senhor Deus, fazem parte de outras localizações. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, nós lemos o seguinte: entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue fizeste o quê? Compraste para Deus os que procedem somente das igrejas calvinistas. Não. Pessoas de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. É por isso, irmãos, que nós pregamos o Evangelho. É uma ordem de Deus e pessoas virão de todos os cantos. Não cabe a você julgar se essa pessoa tem a possibilidade ou a capacidade ou o benefício ou não de ser um eleito de Deus. Isso não cabe a você. Essa doutrina também implica em nós vivermos uma vida que seja digna do sangue que foi derramado no nosso lugar. Se você já se identificou aqui como um salvo, lembre-se que o sangue de Cristo foi derramado em vosso lugar. O sangue de Cristo comprou a pena do seu pecado. E com isso em mente, como que nós podemos viver uma vida de pecados? Como que nós podemos continuar vivendo como se nada tivesse acontecido depois que nós entendemos a realidade do sacrifício que Cristo fez em nosso lugar? Ainda, isso implica em nós apresentarmos e confiarmos no Deus que diz, não em ideias humanas, tanto tentando apaziguar, né, algum trecho que nós não julgamos ser um trecho justo da palavra de Deus. Uma vez culpados diante de Deus, Ele pode exercer misericórdia para com quem Ele quiser. Deus dá misericórdia para quem quiser e a justiça a quem desejar. E quem sou eu para dizer a Deus que Deus é injusto de fazer isso ou fazer aquilo, sendo que todos nós estávamos no mesmo patamar de condenados perante Deus? Irmãos, não é uma questão de justiça ou injustiça. A questão de se fosse justiça, todos seríamos condenados. Agora, há justiça em que vários serão condenados e há misericórdia, mas não há injustiça de modo nenhum. Por isso ele diz lá, Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o que? A vontade humana?
o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para a honra e glória nossa? Não. Para louvor da glória de sua graça. Se você tem dúvidas sobre essas questões, Efésios capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 18, já é um bom começo para solucionar várias das suas dúvidas. Por fim, o que nós fazemos com aquelas passagens que eu não abordei? É muito fácil, né? Nós estamos aqui defendendo um posicionamento. Aí você fala, e agora você só falou disso, mas você crê nisso? E aquelas passagens bíblicas que vão contra isso que você está dizendo? Porque os arminianos têm algumas outras passagens. Eu não trouxe todas, trouxe apenas 3. E depois, em outras mensagens, vão surgir outras também. Lembra que a gente ainda está no ponto número 3, né? Ainda tem o 4º e o 5º ponto, em que nós vamos abordar outras passagens que eu não abordei aqui. Ele diz aqui, João 3,16, nós já tratamos. Nós cremos que todo aquele que crê será salvo, mas somente aqueles que o Pai lhe deu é que crerão. Bom, então o que a gente diz de 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 e 9. Olha lá, ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não vos deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. E aí vem então a passagem que as pessoas geralmente trazem a nós. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é uma passagem que geralmente é trazida para combater a expiação limitada. Existem algumas maneiras de se lidar com essa passagem. Eu vou lidar de uma maneira que é a mais clássica, mais comum de se lidar com ela. De uma forma bem resumida, nós poderíamos dizer que há mais de um sentido para a palavra desejo ou vontade. Então, quando nós lemos ali que ele é longânimo para convosco, não querendo, não desejando, essa não é a vontade que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E para isso, nós podemos definir essas 3 qualificações dessa palavra vontade. Por exemplo, nós temos aqui o que nós chamamos de vontade decretiva de Deus. Ou seja, seria a vontade soberana de Deus. A vontade secreta de Deus, que pertence somente a Ele. Ou seja, Deus tem poder absoluto, que tudo o que vem a ocorrer é por meio da sua vontade soberana. Um exemplo disso se encontra na criação. Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. É a vontade soberana dele, decretiva. Ele diz algo e isso acontece. Em segundo lugar, nós temos aquilo que nós chamamos de vontade preceptiva, que expressa um preceito, uma ordem. Deus, ele revela a sua vontade através, por exemplo, dos 10 mandamentos. Mas é porque Deus declara a sua vontade com os 10 mandamentos que nós cumprimos os 10 mandamentos todos os momentos? Não. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a vontade de Deus é que o homem não venha a cobiçar. Mas eu cobiço. Então, a vontade de Deus está sendo frustrada? Nesse sentido, sim. Então, você percebe que quando nós qualificamos a vontade, há uma tendência a algo diferente aqui. E nós temos também aquilo que nós chamamos de vontade ou da disposição ou inclinação, que diz respeito ao caráter de Deus. Ele descreve o caráter. Assim sendo, define o que é agradável a esse caráter, o que é agradável a Deus. Ou seja, ele não se agrada com a morte do pecador, mas ao mesmo tempo, Deus deve punir o pecador, porque o pecador ele é vigente de pena, justamente porque o pecado leva à morte. Então, Deus não se alegra com a morte deles, mas quando ele julga o mundo, ele está completamente satisfeito com a justiça que esses pecadores terão, pois eles vão contra o seu caráter perfeito. Então, não é que Deus está regozijando que pessoas estão indo para o inferno
Mas o que ele quer dizer é que Deus não está se agradando nisso, pulando, ao mesmo tempo em que ele está dizendo, arrependam-se, que é uma mensagem geral a todos, e dizendo aqui, olha, eu preciso punir a todos aqueles que são pecadores. Então nós concluímos que Deus deseja que todos venham ao conhecimento da verdade. Uma segunda passagem que nos traz inquietação e nos incomoda muito é o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 2. E diz assim, e ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. E essa passagem, assim como a próxima que nós veremos, é uma passagem que aparentemente é muito complicada, mas pode ser levada de uma maneira bem simples. A pergunta aqui é, João, ele está se referindo ao mundo inteiro, querendo incluir todas as pessoas do mundo, ou João está se referindo aqui, fazendo uma distinção do grupo específico com quem ele está tratando, e de pessoas de todos os lugares do mundo. Então, quando João escreve, ele está tratando de cada indivíduo do mundo, ou ele está tratando com aquele grupo a quem ele está escrevendo a sua carta, e pessoas de todos os lugares do mundo? Eu acho que a resposta é meio que óbvia. Se ele estivesse falando de pessoas, todos os indivíduos do mundo, nós voltaríamos ao problema do universalismo. Ou seja, Cristo então resgatou a todos, e não há solução para essa questão. O universalismo é verdadeiro, então todos serão salvos no final. Mas eu creio que não é isso que João está fazendo. Ele está tratando com um grupo específico. E nesse tratar com um grupo específico, ele menciona que Cristo morreu não só por esses, mas pelo mundo inteiro. Tem pessoas, como Apocalipse disse, em toda tribo, raça, língua e nação, em todos os lugares. Então, não é abrangente, mas exclusivo ao mesmo tempo. E por fim, algo que geralmente é tratado, mas de uma maneira bem errônea, e assim, é falado com a boca cheia, isso aqui incomoda muito, é o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Nós encontramos a seguinte declaração: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. As pessoas falam isso, imaginam que nós não sabemos ler, e não sabemos se nós devemos ler o contexto em que a passagem se encontra. Nós não podemos esquecer desse contexto. Algumas Bíblias já trazem aí um título do tema que está sendo abordado nesse capítulo 2. Na minha, da Revista Atualizada, ela diz assim: os deveres das várias classes de crentes. E olha o seguinte, quando você começa a ler o capítulo 2 de Tito, no versículo 2, você vai encontrar Paulo dizendo ou direcionando a sua mensagem aos homens. Versículo 2, quanto aos homens. Versículo 3, quanto às mulheres. Versículo 6, quanto aos moços. E no versículo 9, quanto aos servos. Então, após ele direcionar a sua palavra a esses grupos, nós temos aqui 4 grupos distintos. O que ele faz? Ele resume aquilo que ele quer dizer no versículo 11 e diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens individualmente falando? É óbvio que não. Ele está falando de homens, de mulheres, de moços, de servos. Ou seja, a graça de Deus não faz distinção entre judeu e gentil, não faz distinção entre homem e mulher, entre jovem e velho, entre mestre e servo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Então nós não podemos cair nesse erro. O texto deixa isso bem claro. Irmãos, e o que nós fazemos com tudo isso? Bom, tenta lembrar alguma coisa. Começar. Mas o que nós fazemos com tudo isso? Ao final de uma mensagem que tratou de tantas coisas, e tantas coisas até que nós dizemos polêmicas.
No começo da carta de Paulo aos Colossenses, Paulo relata a preocupação dele com aqueles irmãos, dizendo o seguinte, ele fala assim lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aí no versículo 10 ele diz assim: com o propósito de, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. O que Paulo estressa aqui é que nós, assim como aqueles de Colosso, deveríamos viver de um modo que agradasse a Deus, que fosse digno daquilo que Ele fez em nosso lugar. Ou seja, a obra que Cristo realizou foi uma obra grandiosa. E essa obra grandiosa que te redimiu, que te salvou, que não foi desperdiçada, é importantíssima. E não deve ser levada por nós como algo corriqueiro, que dá a possibilidade de homens pecadores se tornarem como se fossem deuses para escolher ao Deus que o salvou ou que o salvará. Irmãos, vivamos então uma vida digna do Senhor. Não desperdice a vida que Deus te deu por meio do sacrifício tão alto, tão precioso que Cristo realizou na cruz do Calvário. Vamos orar? Senhor nosso Deus, clamamos ao Pai, pedimos que o Senhor nos dê misericórdia, que o Senhor também nos dê, ó Deus, sabedoria, compreensão, para que, se há algo que nós não compreendemos, que nós possamos compreender de acordo com a sua palavra e não simplesmente com tradições humanas, nós possamos entender a profundidade do sacrifício que o Senhor realizou na cruz em nosso lugar. Que através desse sacrifício nós conseguimos, ó Deus, obter essa salvação que nós não merecemos. Clamamos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.